Bleeding, com Tom Waits. E, bom, o Zunho me disse que vai chegar atrasado, porque o Zunho trabalha no Porto Alegre em Cena, né? Ele é ator e acabou de escrever um livro sobre a Ida Celina e também atua já há anos junto com Luciano Labarce e equipe nos preparativos, na produção e na realização do Porto Alegre em Cena, que começou ontem, né? Portanto, ele está bem louco, assim, né? Circulando e, claro, super atarefado, mas ele vem. A Cristiane deve pintar também, mas não deu sinal de vida ainda. E eu estou lendo aqui que os Stones marcaram uma série de 4 concertos em novembro em Nova York e Londres, e acho bem legal. Pô, eu até hoje não vi os Stones, não vi, né? Eu já vi, claro, quando eles tocaram no Brasil, em Copacabana, aquele show foi transmitido e eu assisti. E eu gosto de ver show ao vivo pela TV, acho bacana saber o que está acontecendo naquele momento, enfim. E depois, né, com a idade e tal, ver com o conforto que a gente tem em casa, no sofá, com né, um equipamento de som e tal, fica ótimo. Claro que nada se compara à muvuca de um show de verdade, mas um show de verdade, assim, de ver o artista lá de longe, especialmente um artista que toque em grandes espaços, é uma outra experiência que é muito rica e interessante, né? Gostei muito de ter ido ao show do Paul McCartney, por exemplo. Eu já tinha dito a mim mesma que jamais voltaria a assistir show em estádio. Ó, chegou alguém. Vou botar um som aqui só para não ficar, senão parece que... E aí eu já interrompo daqui a pouquinho, tá bem? Vamos lá. Red Hot Chili Peppers, não tem nada a ver. Não, vou botar um... Não, vou botar esse, porque senão daqui a
Os Mutantes, né? Ainda que a música seja Rolling Stone, eu tinha falado antes da banda, né? Que tá aí se reunindo. A Cristiane Gans chegou, querida, e aí tudo. Quando a Kátia diz que estão os mutantes, né? Eu fico pensando que o assunto pode ser o caleidoscópio. Pode. E a gente estava agora conversando e estávamos observando a diferença entre tristeza e depressão do nosso caleidoscópio, e eu estava dizendo para a Kátia que a depressão ela tem um sabor de frustração, de contrariedade, e que a tristeza tem um outro sabor. Ela tem um sabor de que a gente se dá conta que o que a gente deseja, o que a gente planeja, as nossas vontades, por algum motivo, elas não são possíveis naquele momento. Então, a gente tem um triste de não dar, de não deu, mas é diferente dessa contrariedade da depressão, da frustração, da idealização. São dois blocos de sentimentos e eles são bem diferentes. A aparência é igual, mas o cara sabe o que ele está sentindo. Quando a gente está triste, a gente está quieto, a gente tem um silêncio na alma. E quando a gente está contrariado, está deprimido, está frustrado, está decepcionado, a gente tem uma agitação. Inclusive a depressão ela pode se apresentar como uma apatia, como uma falta de vontade. A gente não tem vontade de comer, a gente não, e a gente mesmo, porque eu estive lá, então eu falo com propriedade, com tranquilidade, com serenidade. A depressão é um estado de espírito em que a gente não tem vontade, a gente não tem vontade de abrir os olhos, a gente não tem vontade de comer, a gente não tem vontade de falar, a gente não tem vontade de interagir. O Zoom chegou aqui bem nas minhas péssimas notícias. E isso é a depressão, que é fruto de uma idealização, da decepção, da desconstrução, da frustração frente a algo que a gente tinha idealizado. E tem um gosto, ontem a gente estava num curso e eu ontem estava dizendo o seguinte: a depressão tem gosto de bilis, porque ela é o amargo que sobra da desconstrução do vômito da nossa idealização. Nós estamos aqui tomando um cafezinho com esse tema. Mas, enfim, é aquela coisa que volta, né? É aquele amargo que resta de tudo que a gente tá mal e botou para fora, porque a idealização é um negócio que não tem nenhuma chance de fazer uma boa digestão. Ao contrário da tristeza, que é um dissabor, porque aquilo que a gente de fato queria não aconteceu, mas a gente acolhe aquilo. Essa é a diferença. Na depressão a gente ainda está brigando com o negócio, e na tristeza a gente serena, a gente realiza o prejuízo e aí tem força de adiante. E essa é uma diferença super importante, porque hoje eu estava falando com uma pessoa, e essa pessoa, ele tem medo de ficar triste. Uhum. Então, ele evita todo contato com ele. Ele dorme 3 horas por noite, porque ele fica fazendo, se distraindo dele e procurando não ter contato consigo. Aí, quando ele não aguenta mais, ele dorme 3 horas, e o dia segue, e é uma pessoa assim que se acha muito importante para os outros. Ele é de uma importância fundamental, ele salva, ele intervém na vida do outro, ele é sumamente importante. Agora, a vida dele é de uma tristeza e de uma falta de sentido que ele procura evitar, porque ele acha que ele não tem competência para ficar triste. Para ficar triste tem que ter competência. Uhum. É que a tristeza é um estado já de... já é um passo adiante de um desistir, mas de um conhecimento que é fruto da desistência de uma coisa, da idealização, ou de uma coisa que a gente gostaria muito, mas que não é possível.
né? Eu gostaria muito de não ter câncer e eu tenho câncer. Então eu fico profundamente triste porque eu tenho câncer ou porque eu tenho uma coisa, né? Câncer, embora seja uma circunstância bastante dura, que impõe tratamentos bem, né? Enfim, mas a morte, uma coisa, eu fico triste, uma pessoa morreu. Eu fico triste. Agora, se eu não acolho a minha tristeza, e se eu acho que ela não podia ter morrido, e olha só como é que ela me deixou, e isso é uma injustiça, e que como que o meu filho morre, e aí eu me deprimo. Porque eu brigo com isso. Tem uma agitação. Quase brigar com um acaso, assim, com uma força maior. Brigar com o que não pode brigar. A briga é impossível. Brigar com que é a proposição do método curação, que é a impossibilidade de controlar o incontrolável por um lado e a responsabilidade pelo próprio cuidado. Então, se eu tenho um filho e meu filho morre, a responsabilidade pelo meu próprio cuidado é que eu cuide e acalente a minha tristeza para que eu possa viver o melhor possível frente a essa realidade. Se eu pretendo controlar o incontrolável, eu me deprimo, eu adoeço. Tristeza não é doença. A tristeza é um estado saudável da alma. Inerente ao ser humano. Inerente ao contato do ser humano consigo e com a existência. E para ver o seu tamanhinho, para ter consciência disso. Seu nadinha. Mas um nadinha que faz toda a diferença. Claro que é o seu e é o único, né? É o que temos, né? E que faz toda a diferença para quem a gente ama e para quem ama a gente. Mas é bem menorinho, a gente chama o menorinho curativo. É bem menorinho do que o nosso delírio de grandeza. E enquanto a gente está delirando com grandezas maiores, a gente está contrariado. Então, uma das coisas que eu trouxe é um convite para um curso que a gente vai fazer sobre vestibular, panela de pressão. Começa segunda-feira. O que acontece? A família tem expectativas grandiosíssimas com relação aos seus filhos. Mas é uma coisa de louco. O meu filho estava se preparando para o vestibular de medicina e estava se preparando no 3º ano consecutivo e eu estava desesperada de me dar conta, desesperada, sem esperanças mesmo, porque eu olhava para ele e não havia nele quem fosse um estudante para o vestibular de medicina. Então, eu teve uma hora que foi muito, assim, dramática entre nós. Eu disse, desiste, cara. Não há em ti quem possa fazer isso. Te dá conta que tu não tens a resiliência, a dedicação, o negócio esse que precisa para tu sentar e estudar e prestar um vestibular de medicina. Tu vai entrar no teu 3º ano e isso, não há em ti quem consiga fazer isso. E ele ficou, aí sim, muito triste. Muito triste porque ele primeiro ficou furioso, primeiro ficou deprimido, brabo, como é que eu dizia um negócio desse para ele, e depois ele ficou muito triste, porque ele se deu conta que sim, não havia nele quem pudesse fazer as renúncias necessárias para que ele pudesse estudar e prestar um vestibular de medicina com êxito no 3º ano. Assim, eu vou dizer uma coisa forte, assim, fazendo de conta para ele que ele estava estudando. Então, não saindo com os amigos para fazer de conta que eu estou estudando. Não é para os outros, não era para mim, era para ele. Ele fazia de conta que estava estudando para ele. E de vez em quando ele até conseguia estudar e foi bem, e se posicionou muito bem nos vestibulares, mas não era o suficiente, porque não havia nele essa pessoa que pudesse fazer essa renúncia. E aí, assim, ele conseguiu ficar muito triste, realizou essa desistência e agora está muito feliz. Porque agora encontrou um outro caminho de ser o que ele... Né? Mas é a tristeza, não conheço outro caminho. Para desistir, não conheço outro caminho. A gente estava comentando do teu atraso e falando que tu deve estar no meio de uma Um turbilhão. Começou ontem, oficialmente, né? Pra gente começa antes, né? Claro, pra vocês não para nunca.
mas começa a ficar apertado, assim, outubro. Agosto já é um mês bem forte. Tu de viu decisões finais. Uma Encoragem? Ou... Não, Uma Encoragem é amanhã a estreia. É amanhã a estreia. Mas já começou a montagem dia 1º. Eu vi a foto que tu postou. Dia 1º, desculpa, dia 13 começou a montagem. Dia 1º chegaram as pessoas, já botei uma fotinho lá no Instagram. Ontem foi o show. Ontem foi um show do Carlinhos Artilho, foi super bonito, um show de memórias. Acho que sempre gostei, na verdade. E gosto dos meus velhos, dos atores com quem eu trabalho, que trabalham com Luciana, e convivei, ouvi as histórias deles, sempre gostei muito disso. Agora o contato com o livro também, que saiu, que está impresso, segunda-feira o lançamento, nasceu meu filho. E então todas essas coisas de memórias. E ontem o nome do show era Memórias Carlinhos Hartlib, que era um compositor, aqui um músico muito bom, que morreu em 84, assassinado na Praia do Rosa, um momento dramático, horrível, e que fez muitos amigos, trabalhou com muito, e trabalhou muito com teatro. Trabalhou com muitas pessoas, diretores de teatro, inclusive Zé Celso, depois ele foi para o centro do país e trabalhou com Zé Celso, aqui trabalhou com o próprio Luciano, com vários diretores de teatro, compôs músicas para peça, né? Então é uma pessoa, na época, muito querida. E o show foi super bonito, assim, com vários artistas daqui, músicos daqui. Foi bem bonito. Eu que não conhecia ele, não conheço pouco da história dele, achei super assim, emocionante, bonito. Assim. E fizeram uma tela enorme, branca, meio côncava no palco, com projeções, com 3 projetores aí, umas projeções, umas coisas meio ripongas, também umas imagens dele, da época, e depoimentos das pessoas, do Juarez Fonseca, do próprio Luciano, do Zé Celso, outros músicos que trabalharam com ele na época, e foi bem emocionante, assim, foi bonito, foi bem legal. E tocando as músicas dele, assim, sempre intercalando um depoimento, uma imagem com alguma música. Tinham 6 ou 7 músicos em cena. Foi bonito, foi legal. Foi um bom início. Foi um show de abertura. Assim. Foi um show de abertura, o único dia na grade da programação que só tem um espetáculo. Que hoje começa a Loucurama. E hoje começa a Loucurama. Hoje já tem, assim, tem Centro de Cena Técnico, Sesc, tem Álvaro Moreira, tem um monte de teatro. Agora começa a função, vários teatros da cidade, começa a função, a correria. E é tão bacana, né? O público, assim, super afim, né? É muito legal. Isso é tão as pessoas bacana. Conversando, onde é que tu vai, o que tu vai assistir hoje, o que tu viu ontem, tu foi no show, tu gostou, não gostou? Aliás, qual que tu vai hoje? Hoje eu vou fazer uma maratona, mas é uma maratona cultural e uma maratona esportiva. Porque eu vou ter que tentar dar uma fugida, espero conseguir. Sair, eu vou no Sesc, desejo fazer, cumprir isso que eu quero fazer. Das 7 horas da noite começa um espetáculo que eu indico para todo mundo. É 1 horinha de duração, chama-se Cão que Morre Não Ladra. É um crítico, mas é engraçado, uma comédia crítica muito boa. Eu só vi o DVD até agora que eles mandaram. Mas eu indico lá no Sesc, no Teatro Sesc, ali no Alberto Bins. De onde é? É de Portugal. De Portugal. É muito legal,